Muito bem. Graça e paz a todos. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma oportunidade, que o Senhor nos dá de estarmos na casa dele para adorar o teu santo nome e dizer que somente ele é Deus e Senhor na nossa vida. Nós temos aqui os nossos pedidos de oração. Vamos incluir o irmão Roberto hoje, que teve alta e veio para Bauru, mas teve uma complicaçãozinha, então é necessário que nós continuemos a orar por ele, pedir a Deus graça sobre a vida dele. Também sobre o Marcelo, nós queremos pedir oração por ele, é um rapaz que está aí numa luta para conseguir se recuperar. Então, nós louvamos ao Senhor e pedimos a Deus que dê graça a ele, dê força, para ele conseguir superar esse uso de drogas, que não é fácil, não. Também a minha sobrinha, a Maria, amanhã ela vai passar por um procedimento, para retirada de um tumor no seio. Então, nós queremos pedir à igreja que nos ajude em oração, também para... o Juliano. Glória a Deus, A Armandita trouxe aqui o nome daquele garoto que nós oramos a semana passada, o Juliano. Mas ele já está bem melhor, graças a Deus. Oração do justo pode muito em seus efeitos, Então vamos orar pelo irmão Benê, pelo irmão Elias, pelo Eduardo, que está tendo um pouco de melhora, graças a Deus. Pela irmã Margarida, que está bem, graças a Deus ela está bem. Pela irmã Maria Jorge, mãe da Sônia Jorge. Também pela irmã Joana, onde nós encontramos ela, está bem, para a glória de Deus. O seu Clarindo, a filha Andréia, continuamos orando por eles. O Wilson, que passou pela cirurgia, mas já está bem melhor. Ainda não está em casa, Está em casa, Muito bem. E continuamos orando pela vida do irmão Carlinhos e seus filhos. Também pela Beatriz, a neta do meu irmão. Ela já está bem melhor também, graças a Deus. E hoje eles estavam decidindo para ver se ia tirar mais um dreno que estava com ela, E vamos ver o que acontece. Temos certeza que Deus está no controle. Irmão Roberto falei, irmão Marcelo e a irmã Maria. Nós chamamos ela de Inha, Vamos orar e pedir a Deus misericórdia e continuar orando pelo Juliano, para que o Senhor o restaure mesmo, por completo. Vamos orar então, vamos ficar de pé, agradecer ao nosso Deus. Sim, o irmão de Samuel é o Daniel. Muito bem, quem mais? Só esses nomes, Pedimos também oração pela Angélica, A semana passada eu não pedi oração pela Angélica. A Angélica é a prima da Sureia. Vamos orar também por ela. Deus querido e amado, Pai eterno e santo que estás nos céus, te rendemos graça porque o Senhor é bom, até aqui o Senhor nos tem ajudado. E te louvamos, Senhor, porque a tua infinita misericórdia, através do teu grande amor, tem estado presentemente em nossas vidas. Te louvamos pela vida de Juliano, Senhor, que intercedemos a Ti na semana passada e hoje já temos a notícia que ele está melhor para a glória do Senhor. Te pedimos por todos esses nomes que nós apresentamos aqui, cada situação, cada dificuldade, também da minha irmã Madalena, que o Senhor possa estar entrando com providência, possa estar restaurando a saúde, dando graça, dando força, levantando, Senhor, com mão forte a cada um, Senhor, dessas pessoas que nós citamos os nomes. Deus, porventura aquele que está ainda no hospital, que ele receba, Senhor, a cura, a libertação, venha para casa e tudo fique bem, para que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa
Pedimos ao Senhor que nos ajude, através do Teu Espírito Santo, a conhecer a Tua palavra. Que nós possamos cada dia mais ter a revelação do Teu Espírito, para que possamos entender e compreender, e assim deixar de pecar contra o Senhor e viver uma vida plena em Tuas mãos. Nós Te louvamos por isso, nós Te agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Podeis assentar. A semana passada nós estávamos falando a respeito, citamos lá em algum momento Paulo, né? E o que ele fazia, e eu acabei deixando em dúvida, né? Qual era a profissão que Paulo tinha. Além dele pregar o Evangelho, né? Então eu fiquei na dúvida, ele é construtor de tendas ou é construtor de rede? Né? E pela lógica, né? Os primeiros discípulos eram todos pescadores e tal, mas Paulo, ele era fabricante de tendas, viu? Então não é rede não, tá? Você encontra lá no livro de Atos, capítulo 13, e versículo 3, aliás, capítulo 18, versículo 3, você vai encontrar a descrição, né? Lucas fazendo a descrição, que Paulo, ele tinha por ofício, né? Confeccionar tendas. Tá bom? Entramos aí então no capítulo 4. E nesse capítulo 4, Paulo vai continuar falando a respeito de justificação, a respeito de fé, mas agora ele vai conciliar para nós, exemplificando, para que a gente entenda bem, porque muitas vezes, né, de acordo com muitos pregadores e pessoas que acabam não estudando muito, fala que quanto mais você fizer, maior é a sua fé. Quanto mais você fizer para a sua vida espiritual, ela vai crescer. E nós temos que fazer as obras para ser salvo. E isso não é verdade. Nós não podemos acreditar nisso de forma nenhuma. Só existe um meio de salvação, que é a fé. A fé em Cristo Jesus. O que faz aumentar a nossa fé? É a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus. Ou seja, quanto mais nos alimentamos da palavra de Deus, mais a nossa fé é aumentada e sustentada na graça que há em Cristo Jesus. E isso estamos falando para a salvação da nossa vida, não é? Então não é algo que a gente procura aumentar ou garantir com as nossas obras, com os nossos feitos, mas isso é dom de Deus, é gratuito. O Senhor chama e Ele vai fazer o processo, né? O Espírito Santo faz o processo da santificação, justificando a nossa vida através da fé que há em Cristo Jesus. E assim nós precisamos compreender. E um dos pontos, né, ou uma pessoa que muitas gente cita ele, falando, mas Abraão, ele não tinha fé em Cristo. E Abraão, ele fez muitas obras. Abraão foi um cara conhecido pelas obras que fez, mas em teor de salvação não quer dizer nada. Então nós vamos, nesse capítulo 4, Paulo dá uma descrição interessante e é isso que a gente vai meditar, tá certo? Não vamos fazer aquela leitura vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos no versículo 8, que é bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Vamos ver se a gente consegue, não é? Mas vamos lendo versículo por versículo e a gente vai meditando neles, tá bom? Sempre dando a oportunidade para vocês se pronunciarem, perguntarem, saber alguma coisa. Por favor, os que estão aqui é só levantar a mão e os que estão na rede social é só jogar a sua pergunta aí na tela, que daqui a pouco essas irmãs abençoadas aí, né, já vê para nós, tá bom? Então ele diz, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, pai, segundo a carne? Numa outra tradução, ele diz assim, que diremos então? Essa aqui é a tradução NAA, Nova
Almeida e atualizada. Que diremos, pois, então, a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Há um complemento. Então ele diz que Abraão é nosso pai segundo a carne. O que ele está perguntando? Quando nós terminamos o versículo 29, 30 e 31, olha, do capítulo 3, só para a gente voltar na linha de raciocínio. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então Paulo, ele termina o capítulo 3 falando para os irmãos de Roma que Deus não é só Deus dos judeus, como os judeus firmavam em dizer. A dificuldade, há até um debate entre Paulo e Pedro nessa questão dos gentios, porque Pedro, sendo judeu, ele foi ensinado que Deus era Deus dos judeus, era Deus de Israel. Então, havia um povo que era de Deus. O resto da humanidade tinha outros deuses. Então, o compromisso de Deus era somente com a nação de Israel ou a nação dos judeus, né? Sabemos que tem dois povos, mas vamos tratar hoje aqui com um nome só para facilitar. Então, vamos falar povo judeu, tá? Enquanto nós estamos falando judeu, estamos falando judeus e Israel, que é o mesmo povo, é por causa daquela divisão que teve lá, tá certo? Então, Pedro, ele fala assim, não, Deus é Deus dos judeus. Não é para outras nações. De forma nenhuma. Então nós não vamos pregar. E olha que antes de Jesus morrer, Jesus falou para ele, ide pregar o evangelho a toda criatura. Ide, pregai as nações. Vocês vão falar de mim aqui na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus agora, ele abre um leque da humanidade inteira para que ouvisse falar de Jesus. Esse evangelho que era para os discípulos pregar. Basta Jesus morrer, ressuscitar, subir ao céu, Pedro já deu uma deslizada na maionese. Então Pedro fala assim, não, nós temos que continuar pregando para o povo judeu, porque é o povo judeu que é de Deus. E Paulo fala assim, não, nós temos que pregar aos gentios. Nós temos que pregar aos gentios. Gentios, novamente, só para lembrar, é todo aquele que não é judeu, que não é israelita, é chamado de gentil. Então todas as nações que estão debaixo da terra, que não são judeus, são gentios. Inclusive nós brasileiros, certo? Então o evangelho era para chegar aos gentios. Mas Pedro e alguns outros apóstolos achavam que não, pelo fato de estar confinado ao judaísmo. Para abrir a mente de Pedro, para abrir o coração de Pedro, então Deus manda a ele um sonho. Lembra disso? Pedro tem um sonho, nesse sonho vem um lençol com um monte de coisa dentro. E esse lençol chega diante de Pedro e ele se abre nas quatro pontas e ali tem muita carne, inclusive carne de porco. Vamos falar de porco para judeu, né? Para judeu, carne de porco é imundo. Então, Pedro, aí a voz fala assim para ele, Pedro, pega e come. Ele fala, de forma nenhuma, eu não vou participar de coisa imunda. Então, nesse fator, o Senhor, aí a voz diz para ele assim, ó, não diga que é imundo aquilo que Deus purificou. Então, ao processo de purificação, de justificação, de redenção, Deus faz, é claro que ali foi só uma simbologia para Pedro entender, não é? Mas ele estava falando do povo gentio, aqueles que não eram cristãos. E lá na frente, nós encontramos na carta de Pedro, ele vai
se desculpar, não é? Ele vai. Ao contrário de muitos pastores hoje, que eu duvido que faria isso. Alguém falar para você assim, olha, pastor Ismael, você está errado nisso que você está falando. Aí passa um tempo, eu descubro ou me mostram a real verdade e eu vejo que eu errei, mas é ruim de eu chegar e falar para o outro, olha, fulano, me perdoa porque você estava certo e eu estava errado. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, em nenhum momento ele teve, né, o seu ego ultrapassando a sua orientação, e ele foi simples e fatídico em dizer, estava Paulo certo e eu errado. Por isso, dou graças a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que nos mostrou a verdade. E Pedro tinha andado com Jesus. Pedro ouviu Jesus falar, você vai pregar o evangelho a todas as nações. Paulo não estava com Jesus. Claro que houve um processo de educação cristã na vida de Paulo, mas ele não estava andando. Paulo não andou com Jesus. Então, neste teor, eles tinham que anunciar aos gentios, mas o povo insistia. E aí começou a conversa da circuncisão. Não, porque os judeus são circuncidados. E isso é um mandamento que Deus fez para que houvesse a diferença dos povos. Qual que é a diferença dos povos do Velho Testamento? A circuncisão. Todo homem era circuncidado até o 8º dia. Então, não tinha incircuncisão. Nós até falamos alguma coisa sobre isso. Lembra que nós falamos? A mulher, ela não era circuncidada, mas ela tinha a bênção de Deus, tinha aliança com Deus, através dos homens, do pai, do esposo, dos filhos, que eram circuncidados. Então, Paulo faz a menção, e ele diz no versículo 29, ele fala, visto que Deus é um só, justifica o circunciso, ou seja, aqueles que participaram da circuncisão, Deus justifica ele. A partir do quê? A partir da fé. E o incircunciso, por meio da fé. Ou seja, todos aqueles, tanto judeus quanto gentios, só são justificados em Deus a partir da fé. Ah, mas tínhamos a lei, que era isso que ele estava falando. Mas nós temos a lei, vivemos na lei. A lei foi para nós, não foi para os gentios. Todos nós estávamos debaixo da lei. Porque se a lei é de Deus e Deus é governo de todas as nações, então vale para todo mundo, até para o brasileiro. Então, se o brasileiro não cumprir os 10 mandamentos, ele está perdido, está lascado, vai para o inferno. Não é? Mas, por meio da fé em Cristo Jesus, então aí começa uma explicação melhor do apóstolo Paulo a respeito disso. Aí Paulo fala assim, olha, vamos lembrar de alguém? O que nós vamos dizer então para vocês entenderem? Vamos falar a respeito de Abraão. Certo? Abraão. Abraão foi nosso pai segundo a carne? Não. Ele foi nosso pai segundo o quê? Que fé? Abraão tinha obras, não tinha fé? Ele fazia obra por causa da fé. Então é pela fé? O que os irmãos acham? A Bíblia diz que isso lhe foi imputado por justiça, a fé dele. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado, versículo 2, por obras, tendo que se orgulhar, porém, não diante de Deus. Então, geralmente a pessoa fala assim, mas você não lembra que Abraão, quando Deus falou para ele matar Isaac, falou, Abraão, pega o seu filho e sacrifica ele para mim. E Abraão pega, Isaac e vai até o Monte Moriá. E lá ele vai fazer todo o processo de sacrifício para sacrificar Isaac. Foi um pedido de Deus. Então, a obra que Abraão faz
é digna de honra. Mas, em termos de salvação, não. Isso é um orgulho para Abraão, é um orgulho para os filhos, é um orgulho para os descendentes, dizer que nosso pai Abraão, ele é um camarada que tinha boas obras. Mas, o princípio de tudo não é a obra. Se nós voltarmos então no início da caminhada de Abraão, nós vamos encontrar Deus dizendo para Abraão assim: Abraão, deixa o seu povo, deixa a sua parentela, ou seja, pega só a sua família, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão, na época, ele já era chamado de Abrão, né? Era um A só, Abrão. Depois Deus vai mudar o nome dele, muda o nome dele e muda o nome da mulher. Então era Abrão e Sarai. Depois Deus muda para Abraão e Sara. Mas quando Deus fala com Abrão e pede para ele sair, Abrão não saiu por meio da obra. Que obra que Abrão tinha? Nenhuma. Ele vivia num povo que era idólatra. Os seus pais eram idólatras. A nação que ele vivia era idólatra. Mas ele não fazia parte dessa idolatria. Ele era um caso à parte. Deus o chama e Abraão agora, ele mostra uma fé, porque você sair. Vamos lá. Eu não sei quanto tempo ele tinha casado, mas eu acho que não fazia muito tempo. Então era um homem casado, recentemente, vivendo no convívio dos seus parentes, e agora vem uma voz, porque a Bíblia não diz que Deus se apresenta a Abraão, mas diz que Deus fala com Abraão. E vem uma voz e fala assim: Ismael, pega a sua esposa, os seus filhos, quer dizer, pega a sua família, sai do meio de seus parentes e tá, mas para onde eu vou? Você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Irmão, se isso não for fé, o que é? Você sair da onde você tem toda a segurança e ir para um lugar que você não sabe aonde é. De repente essa voz não era de Deus, era do diabo. Por que ele confiaria numa voz que estava dizendo, a Bíblia também não relata, mas vamos dizer, Deus geralmente se apresentava. Eu sou, só que, depois para frente Deus falava, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas falando em Abraão, ele não dizia eu sou o Deus de alguém. Mas ele pode ter falado, eu sou o Deus que criei todas essas coisas. Mas e como que Abraão vai crer nisso? Como que ele vai ter fé nisso e falar, não, eu vou sair? E a Bíblia diz que ele foi pronto. Mesmo cometendo um erro, ele foi pronto a obedecer a voz de Deus. Qual foi o erro que ele cometeu? O Senhor falou para ele, sai do meio da tua parentela. Ele ficou com dó do sobrinho e levou o sobrinho junto. Ló era sobrinho de Abrão. Não era para ter levado, era para ter deixado lá. Mas Ló levou. E o que aconteceu? Teve problema no meio do caminho. Não é? Teve problema no meio do caminho. Mas o mandado de Deus, o mandamento que Deus trouxe na vida de Abrão, ele aceitou. Então logo, quando Deus fala com Abrão, Abrão ouve a voz de Deus, automaticamente entra no quê? Entra o que na vida de Abrão? Fé. E é por isso que hoje nós vamos conjecturar que a fé não é adquirida por nenhum esforço ou dádiva humana. Não. Nós usamos o termo assim, irmão, se você recebeu uma bênção, um milagre de Deus, conte para aumentar a fé de outro irmão, a fé da igreja. Mas é um termo que nós usamos. Não é que isto vai aumentar a fé. O que aumenta a fé é a cada dia ouvirmos a palavra de Deus. Todo o ensinamento. Nós temos que buscar conhecer a Deus e cada dia conhecer mais a Deus. A igreja será arrebatada e não vai conhecer a plenitude de Deus. Nós vamos ver a plenitude de Deus quando estivermos com o Senhor na eternidade.
Em Apocalipse, João diz que não haverá mais nem a divisão, né, entre corpo e espírito, porque Deus hoje é espírito, nós somos corpo, matéria, então nós não podemos entrar no céu, porque a carne não entra no céu. Deus não vem aqui em espírito, porque se vier em espírito você não enxerga. Então, por isso que nós somos comandados pelo Espírito que é de Deus, o Espírito Santo no nosso coração. Então, desta forma, quando Deus fala com Abrão, já entra a fé no coração de Abrão. Ele crê na palavra de Deus, crê que é Deus que está falando com ele, um ser maior, superior sobre todas as coisas, e ele obedece. Ele obedece. Ele pega a sua esposa, pega o que é de direito a ele, cata na carcunda, né, o sobrinho e sai. Para onde que ele sai? Para o deserto. Ele vai caminhar para o deserto com aquele povo dele. Imagina, você, talvez, eu não sei se tinha casa já, alguma coisa, né, alguma habitação, quando Abrão estava, mas ele foi habitar em tendas. Foi necessário primeiro fabricar essas tendas para sair, mas ele saiu. Então eu fico imaginando, né, de vez em quando eu viajo um pouco no texto bíblico, e assim como Noé estava fazendo a arca e falando, gente, olha, vocês precisam crer que Deus é poderoso, Ele falou que vai mandar chuva, vai inundar esse mundo, e vocês vão morrer tudo, vocês têm que parar de pecar, e nós vamos construir a arca para ser salvos. E eles começaram a tirar sarro de Noé. Eu imagino o povo, né, o parentesco todo de Abrão, vendo ele construir as tendas para carregar, vendo ele fazer as malas. Hoje é muito prático para nós, né? A gente pega uma mala que já está pronta, abre um zíper e tal, aí, né, coloca tudo que você vai usar para onde você vai. Isso se você vai passear, né? Porque você vai morar, mas usa a mala também, né? Mas aí já tem que carregar tudo. Mas ele coloca todas essas coisas. E geralmente alguém chega, onde você vai? Para onde você vai que você está fazendo essa mala? Você vê alguém aprontando uma mala, significa que ela vai para algum lugar. E Abraão passa por tudo isso. Como Abraão explicava isso? Olha, eu ouvi uma voz. Como era isso? Não dá, o texto bíblico não mostra, mas nós precisamos abrir um pouquinho a nossa mente. Como seria? Como foi? Se fosse eu, como seria? Se Deus falasse hoje no meu coração, Ismael, pega a sua esposa e o seu filho e vai para um lugar aí. Que lugar, Senhor? Não sei, eu vou te mostrar. Primeira coisa, né? Alguém fala assim, vida de pastor é assim, né? Olha, você vai ficar aqui só esse ano. E o ano que vem, para onde eu vou? Não sei ainda. Nós estamos orando, aí vamos ver onde Deus vai te mandar. Às vezes acontece, tem ministério que é assim. Falta uma semana para terminar o ano, aí que vem alguém e fala para você, olha, você vai para tal cidade pastorear tal igreja. E não foi o caso de Abrão. Não tinha informação nenhuma, vai para uma terra. Mas Deus faz a ele ali uma promessa. Farei de ti uma grande nação. Todas as nações da terra, todos os povos da terra serão benditos em ti. Essa é a promessa de Deus, não é? Então, não é todos os povos que são nascidos de Abrão. Por isso que Paulo faz uma pergunta assim, peraí, o que nós vamos falar então? Abrão é nosso pai segundo carne? Não é nosso pai segundo a carne, porque nós não somos da linhagem de Abrão, nós somos gentios. Então só os judeus teriam acesso a isso, mas não. Então, nós somos filhos de Abrão segundo a fé, orientado na fé, porque Abrão creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. Versículo 2, porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abrão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado, ou atribuído, ou reconhecido como justiça. O que foi reconhecido em Abraão, então? A fé, o crer. Para você crer, é necessário que tenha fé. Se você não tiver fé, você não vai crer.
Então, para que nós creiamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Ele morreu por nós, é necessário que nós tenhamos fé. E a fé não vem de nós, é um dom de Deus. Porque se alguém chegar hoje para você e falar assim, você ganhou no Hipersaúde. Mesmo que a gente comprou a cartela, que a gente estava esperando ganhar, você vai falar assim, será que eu ganhei? Não é? Vendo, você muitas vezes não crê. Imagina que você crê naquilo que você não está vendo. Embora você vai acreditar piamente quando você colocar a mão no dinheiro, ou pelo menos no extrato da sua conta. Para que nós tivéssemos crido, ou para crer em Cristo, nesse ato de graça de Cristo, que é a salvação, é necessário que tenha fé. E a fé não vem de nós, é dom de Deus. Por isso, aquela regra de salvação, não é primeiro ouvir a palavra para depois você aceitar Jesus, aí depois o Espírito Santo vem. Para que você ouça a palavra, é necessário que o Espírito já entre no teu coração. Mas nós lemos um texto aí que descreveu que depois de ouvir a palavra, recebeu a Cristo, mas ele está colocando agora o selo do Espírito Santo. Primeiro é colocado fé no nosso coração. Entrou fé, eu ouço a palavra, eu creio na palavra. E agora eu sou sentenciado ou selado pelo Espírito Santo de Deus como sendo filho de Deus. A partir desse momento não tem volta. Não tem volta. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu, como Davi, eu luto, eu venço, eu canto como o rei Davi. Então, mais ou menos baseado nisso, no trono de Davi, que o trono de Davi é eterno, irmão. O trono é eterno. Não é que aquele trono, aquele lá já foi destruído, mas Deus está falando que o reinado é eterno. Está simbolizando o reino de quem? O reino de Jesus Cristo. Por isso que Cristo vem da linhagem de Davi. Por isso que ele vem da linhagem dos judeus. Tá certo? Por que ele veio da linhagem dos judeus? Porque as outras tribos se misturaram e Deus falou que não era para fazer. Como houve uma mistura, perdeu-se o que é original. Por isso que saiu o povo samaritano. O povo samaritano é o povo mestiço. Um brasileiro casa com um japonês, o que os filhos são? Nisei. Não é isso? E se os filhos Nisei casam com outro Nisei, os netos serão Sansei. Aí depois eu não sei. Não é? Mas houve uma mistura de raças. E o judeu continuou puro. Continuou puro. Claro que nós estamos falando de todos, Sempre tem um que apronta, certo? Mas a nação, o sentido, a orientação da nação do povo judeu, que é duas tribos, Judá e Benjamim, esses sim participaram de uma pureza em termos de tribo, de raça, não se misturaram. E aí a linhagem que Deus colocou foi a linhagem para que viesse o Cristo. Tá certo? Então vamos lá, olha. Só voltar no versículo 27 do capítulo 3, olha o que ele fala. Onde está logo a jactância? Onde está a sua arrogância, a tua colocação? Nós falamos disso a semana passada. É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Quando Paulo sanciona aqui a palavra lei, ele não está falando dos 10 mandamentos em si, mas ele está falando de todos os mandamentos. É como se ele estivesse falando assim, olha, o livro Torá, que é a Bíblia do Velho Testamento, todos os mandamentos de Deus. Ele fala, isso não veio para trazer você como a salvação, porque ela aponta para a salvação. E aonde está a salvação? Em Cristo Jesus. Então a lei, por isso que a lei não veio para vivificar o homem, para salvar o homem, mas para mostrar que o homem está errado, está em pecado, e é necessário que alguém faça alguma coisa por ele, porque ele por si só não consegue cumprir a lei.
Você quer ver bem interessante para a gente entender? Vamos abrir o livro de Gálatas, ou a epístola, né? A carta do apóstolo Paulo a Gálatas. Gálatas está logo depois de segunda carta aos Coríntios. Nós estamos em Romanos, né? Capítulo 3. Capítulo 3. Vamos ler do versículo 6. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Olha só. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele menciona isso lá também, né, no capítulo 4 de Romanos que a gente estava lendo. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Dá uma pausazinha aqui. É muito interessante essa colocação de Paulo. O Evangelho é boas novas de salvação, não é? Jesus Cristo traz uma novidade. Enquanto o povo estava todo preso na lei, achando que tinha que cumprir a lei e não cumpria a lei coisa nenhuma, e vem se arrastando dessa forma, o povo agora espera um Messias, mas que viesse resgatá-los, né, da servidão romana, porque eles achavam que a carne falava mais alto do que o Espírito. E Jesus vem e traz tudo para o Espírito, traz redenção para o Espírito, né? Se você quiser ligar isso aí, acho que é melhor até. Até me ajuda aqui. Pode ligar. Então, Jesus Cristo vem e traz o Evangelho de boas novas, que é para crer nele. Ele é o Filho de Deus, e ele começa a pregar, ele começa a anunciar, ele começa a fazer milagres e prodígios no meio do povo. O povo crê que realmente ele vem de Deus. Então, desta maneira, Paulo fala assim: olha, da mesma forma que vocês estão ouvindo esse Evangelho de Cristo, que é uma novidade de vida, nós agora temos uma nova aliança com Deus através do sangue desse Cristo. Então ele vai dizer, o Evangelho foi pregado primeiro lá para Abraão. Por que ele diz isso? Porque ele quer que nós entendamos que a fé é a mais firme convicção da nossa salvação. Ninguém tem fé se não vir de Deus. Logo, se tenho fé vindo de Deus para crer no Filho de Deus, aí em outra carta Paulo fala assim: por isso que Jesus Cristo reconciliou o homem com ele mesmo, sendo ele Deus. Olha que interessante. Tem hora que a gente lê e fala assim: peraí, não entendi nada, não é? Mas Cristo veio de Deus, não é isso? Se Cristo veio de Deus, ele é Deus. Ele morre para reconciliar o Ismael que estava morto para Deus. Ele reconcilia e traz o Ismael de volta nele. Por quê? Porque ele veio de Deus, ele é proveniente de Deus. Então Deus dá a lei para mostrar que o homem está em pecado, mas ele dá o resgate para o homem. E isso não é para todos, mas a todos quanto ele quer. Aqueles que ele escolhe, ele vai e coloca esta graça através da fé no Filho dele para que nós fôssemos salvos. E Abraão, lá no começo da sua caminhada, ele mostra que ouviu esse Evangelho. Como? Porque foi necessário que ele cresça. Nunca viu Deus, nunca falou com Deus, não existia ninguém que era de Deus perto. De repente, Deus vem e fala com Abraão.
E ele creu, ele falou assim, não, estou nessa, bora lá. E ele pega as suas coisas, pega a sua esposa, né, e cai na estrada, cai no deserto, para o lugar que Deus havia lhe ordenado. Canaã é a cidade, é a nação ou a terra que Deus promete a Abraão, né? Não por nome, mas lá na frente, quando Abraão chega lá, Deus vai falar para ele assim, olha, toda essa terra será da sua descendência. O meu povo habitará nessa terra. É uma terra muito fértil, uma terra que mana leite e mel. Uma terra que você não precisa nem afundar o caroço de feijão. Você joga por cima da terra e ele já brota. As uvas, né? Um cacho de uva, era necessário 2 homens carregar um cacho de uva. Não é? Isso é no literal, tá, gente? Tem gente que fala assim, mas isso é uma simbologia. A história do Velho Testamento não é simbologia, ela é literal. Ela serve como simbologia para o Novo Testamento. Mas foi isso que aconteceu. Né? Eles tiveram que pegar lá uma vara, traçar a vara por dentro dos galhos ali sei lá como é que chama aquele negócio que sustenta a uva. Né? Você pega um cacho de uva, todas elas estão presas numa coisinha, né? A uva é assim, ó. Aí você vai tirando e comendo. Então, eu não sei como é que chama esse caulezinho, sei lá. Mas imagina isso grande. Eles trançaram, colocou uma no ombro, outro no outro ombro e foi. Também existia ali os anaquins. Eram os gigantes, né? Que são chamados filhos de anjo. Por quê? Não há um relato preciso sobre isso. Né? Então, há curiosidade. Então, se há curiosidade, nós não vamos falar assim que a gente tiver alguma coisa complexo, né, concreto, aí a gente traz, porque trazer uma coisa para ficar aqui, aquele monte de ponto de interrogação, não adianta nada. Mas os cananeus habitavam naquela terra. Só que antes de Abrão chegar, porque Abrão ficou na terra de Canaã, passou por lá, aí depois disso lá, porque enquanto não tinha a mão de Deus naquela terra, ela frutificava bem, mas ela também trazia uma seca grande. Aí, nessa época que Abraão passa por Canaã, vai haver uma fome grande e ele vai migrar lá para o Egito. É quando ele mente. Lembra aquela história que Abraão acaba mentindo, faltando com a verdade? Ele fala assim, Sara era uma mulher espetacular. Não linda igual a minha, mas devia chegar perto. A Bíblia diz que ela era uma beleza, não é? E Abraão com medo, porque, imagina, ele não tinha soldado, ele só tinha servos, e tinha suas riquezas, seu gado. A mulher lindíssima vai entrar num reino, o que vai acontecer? O rei tinha a autoridade de falar assim, eu quero essa mulher para mim. E Abraão ia ficar chupando o dedo. Por que ia acontecer? Quando ele falasse, é minha mulher, o rei ia falar assim, eu quero, mata ele, pronto. E eu fico com a viúva. Então não tem essa. Então, para que ele não morresse, Abraão ali foi egoísta, ficou com medo, falou assim, peraí, mas tudo tem um plano de Deus atrás, né? Mas ele pegou e falou assim, olha, ela não é minha esposa, ela é minha irmã. Ela é minha irmã. O rei falou, então tá, então eu vou pegar. E ele falou isso, traz sua irmã que eu quero ela para mim. Só que como Deus, aí eu encaixo muito bem aquele texto, diz assim, ainda que não somos fiéis, Ele é fiel para conosco, porque não pode revogar a sua palavra. Abraão foi infiel ali, ele mentiu, mas Deus permaneceu fiel. E o que Deus, a fidelidade de Deus não deixa que o outro toque na sua mulher. Levaram a mulher lá para o Egito, lá para a tenda, e deram banho de perfume nela e tal, não sei o quê. Aí Deus pega e visita o rei. Se você tocar nela, você vai morrer. Aí ele fica louco. Aí ele manda chamar Abraão. Por que você mentiu para mim, cara? Essa mulher é sua. Deus vai me matar se eu relasse nela. Olha, eu ia morrer por sua causa. Cata suas coisas e some daqui. Leva comida, leva não sei o quê, mas eu não quero. O rei entendeu bem o recado de Deus, né?
Às vezes eu fico imaginando, o que será que Deus falou para ele? Mas tudo bem, não é problema meu, não é da minha conta. Né? Mas que Deus é fiel, Deus é fiel. Então, ele passou por ali, mas não era o momento de conquistar. O pai de Abrão já tinha habitado ali e não teve nenhum domínio naquela região, na região de Canaã. Mas cumpre-se o plano de Deus. E aí vem Abrão, e vai para lá, vai para cá, e Deus vai prosperando a vida dele, Deus vai abençoando, vai crescendo, vai enriquecendo. Aí ele tem, a Sarai tem a grande ideia de dar Agar como esposa para Abrão, para ele ter um filho. Já estou velha, você também está velho, não vai cumprir. Não, Sara, a mesma coisa que Eva fez, Sara também fez. Fez o homem que tinha recebido a promessa de Deus, o mandamento de Deus, mudar de ideia. Eva falou para Abrão, para Adão, sei lá o que ela falou, mas que ele comeu do fruto, ele comeu. Né? E Sarai, mesma coisa. A ideia dela, não, deita com a minha serva e tenha um filho com ela. Não é? Abraão ficou muito triste, muito chateado. Acha que eu vou pegar essa mina aí? Não precisou pedir 2 vezes. Nasce quem? O Ismael. A confusão está feita. Até hoje os vestígios estão aí. Não é? Aquela faixa de Gaza ali é Ismael e Isaac sempre arrumando encrenca. E assim vai até o fim dos tempos. Mas Abrão, ele vem cumprindo aquilo que Deus fala. E ele começa a sacrificar, ele começa a mostrar uma vida de servidão ao Senhor, mesmo sem conhecer o Senhor. Ninguém apresentou Deus a ele. Diferente agora do que ele faz para com os seus descendentes. Tá? Vamos continuar lá a leitura. Nós lemos até o 7, né? Sabei, pois, que os são da fé, são filhos de Abraão. Muito bem. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro, já tinha lido esse, o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Em outro ponto, ele vai dizer assim, aquele que não cumprir uma vírgula, se você errar nenhuma vírgula da lei, ou seja, nenhuma pronúncia, claro que não está falando literalmente na palavra, mas, por exemplo, hoje, a gente não dá... eu não queria falar de ninguém, mas tem coisa que não dá, né? O Paulo Freire entrou com umas ideias erradas aí sobre educação e deu no que deu. Então, hoje, só para a gente considerar bem, uma pessoa que faz direito e presta a OAB, ela pode se formar o quê? Ela se torna um advogado, não é isso? Como é que se escreve advogado? A-D-I. Não tem o I? Então não é advogado, é advogado, porque o D é... E o que você ouve hoje por aí? Advogado. Por quê? Porque ele, com a sua esperteza toda, né, fora outras lambanças, colocou que o verbo, conjugar o verbo ou conjugar as palavras, tem que ser na pronúncia da fala, que não é oficial. Então aí fora a gente fala, porque, pois, sei lá, então, não sei, quem sabe, de qualquer jeito. Aí você, em vez de falar você diz o se, ou então você vai, você fica.
E aí fora também. Então, em vez de você falar advogado, você diz o advogado. E eu fico perplexo de ver, principalmente esses repórteres da Globo, né, que é a toda poderosa. Aí a mulher vai lá. Hoje o advogado do fulano de tal falou com o advogado. Não, matando o português. Então, para que nós entendamos isso, está errado a pronúncia, não é assim. Ah, mas pode. Esse WhatsApp acabou com tudo depois. Não é? Você abrevia tudo para facilitar, para a gente escrever mais coisa, além do tempo que a gente tem, então tem que abreviar. Mas as pronúncias começam a errar. Só que a pronúncia errada, muitas vezes ela vai conjugar uma palavra ou um verbo na forma errada. E isso traz um problema. Não é? Por exemplo, o homossexualismo diz que Deus criou macho e fêmea. Deus criou o Ismael macho e fêmea. Irmão, tem uma vírgula lá. E Deus criou o homem, vírgula, macho e fêmea, os criou. Ele diz o homem no singular, falando na natureza humana. Aí tem uma vírgula do tamanho de um abacaxi. E depois disso está escrito, macho e fêmea os criou. Que ali ele está falando de duas características, duas pessoas, o macho e a fêmea. Os caras dizem que é um só. Por quê? Porque é meio analfabeto quem começou com essas histórias, não é? Não prestou atenção, ou não quis, ou simplesmente subjugou a vírgula, e o que aconteceu? A pronúncia saiu errada, e eles acham que estão certos. Então é por isso que a Bíblia diz, se você tropeçar em uma vírgula, toda a lei está perdida para você. E a gente consegue cumprir toda a lei? Não, a gente não consegue cumprir. É necessário que alguém faça alguma coisa por nós, porque se a lei me salva, se eu cumprir toda a lei, eu fico salvo, então logo eu preciso cumprir a lei. Mas é impossível eu cumprir. Então o que tem que acontecer? Alguém pegar a lei e tirar ela, não existir mais a lei, ou alguém fazer uma outra forma, que foi o que aconteceu. Então Jesus não veio, não tirou a lei, não aboliu a lei, não derrotou a lei, não arrancou a lei, porque Deus não faz nada errado, tudo é perfeito, o plano de Deus é perfeito. A lei veio e apontou o pecado, apontou a iniquidade, mas ela apontou a Cristo. Apontou a Cristo, porque aí vem Cristo, como homem, cumpre toda a lei, não comete um pecado, e aí agora, nele, porque ele, vamos imaginar uma família, queremos comer uma leitoa no Natal. A leitoa custa R$300. E a família inteira se junta e consegue R$299,99. Vai comprar a leitoa? Não estou falando de desconto. Não vai comprar. Faltou 1 centavo. Vamos dizer que a leitoa faz parte da lei. Né? Que a leitoa é a lei. Não cumpriu, não tem jeito. Mas aí chega o filho do fazendeiro. E quanto custa a leitoa? 300. Então está aqui, ó. 300. Pega a leitoa e dá para nós. Então o que acontece? Nós vamos comer, nós seremos abençoados. Nós somos benditos em quem? Naquele que comprou a leitoa. De graça. De graça. E por que ele fez isso? Ele fez isso porque a Bianca estava com o cabelo assim, ele ficou meio apaixonado pela Bianca. Não! Ele simplesmente falou assim, eu vou comprar isso aqui para vocês comer, para vocês se saciar. Eu vou resolver o problema de vocês. E é isso que Jesus veio. Ele resolve a lei, ele cumpre a lei e resolve o problema de salvação. E agora nós somos pela fé. Pela fé. Nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus. Nada disso é por obras. Vamos lá então. Versículo de número 11. É evidente que pela lei
ninguém seja justificado diante de Deus. Entendeu? A lei não justifica, a lei não veio para salvar, ela veio para apontar a iniquidade. Ela veio para condenar o homem, na verdade. É evidente que pela lei ninguém seja justificado ou será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabia disso? Isso aí também faz parte da maldição. Toda alma que pecar, essa morrerá. Está amaldiçoada a raça humana. E a lei, ela faz isso com a gente. Ela mostra que nós estamos vivendo em pecado, na iniquidade. E como que nós vamos fazer se nós não conseguimos? É isso que Paulo está falando. Olha, Cristo resgatou vocês da maldição da lei. A maldição, a lei condenou vocês, trouxe uma maldição, morte. Mas Cristo trouxe vida. Eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Tem alguma pergunta aí? Não? Nem aqui? Então tá bom. Não? Tranquilo? Beleza. Aí ele volta novamente em Abraão. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. E aqui é um ponto muito interessante, irmãos. Esse versículo, ele nos traz um tesouro muito rico. Olha, ele diz a sua posteridade. Ele não diz as posteridades. Olha só. As promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Ele está falando de uma posteridade. Mas de Abraão vem Isaque e Jacó. Aí Jacó perde a benevolência, a graça, o direito da primogenitura, vem para Jacó. Então Jacó passa a ser chamado Israel. E ele agora tem as 12 tribos, tem 12 filhos, e os 12 filhos são as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos, elas vêm agora a frutificar, a crescer, né? Um dos filhos, Judá, vem os judeus, e dos judeus vem Cristo. Quando ele está citando para Abraão, Deus fala para Abraão, olha, eu vou trazer para você, você será bendito sobre todas as nações serão abençoadas por você. A tua bênção será contigo e a sua posteridade. Mas deveria ser as posteridades, a todos. Mas ele cita uma. Por que ele cita uma? Porque ele já está falando em Cristo. Porque se fosse só as posteridades dos descendentes de Abraão, aí nós estaríamos fora. Nós estaríamos fora. Mas quando ele diz a posteridade de Abraão, ou seja, aquele que veio posterior a Abraão, chama-se Jesus Cristo. E em Jesus Cristo é que nós somos alcançados. Você vê, olha, nós somos filhos de Abraão, simbolicamente filhos de Abraão, por meio da fé. Mas a fé não é depositada em Abraão.
ela é depositada na posteridade de Abraão, que chama-se Jesus Cristo. Por isso que no versículo 13 ele falou: Cristo nos resgatou, Cristo nos comprou. Tá certo? Então ele diz: como falando de muitas, a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo Jesus. Tá certo? Então este é o ponto que culmina a nossa fé. Nós não vamos ter tempo mais hoje. Nós vamos partir desse versículo, se Deus permitir, a semana que vem, só para concluir aqui. Na verdade, faltou um versículo só, né? Vamos ler ele aqui, ó. 2. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Beleza? Não entendemos nada. Não é isso? Esses dois versículos dá um nó na cabeça. Espera aí, ele está falando do quê? Ele está falando da lei, está falando de promessa? A promessa de Deus foi a Abraão, não foi isso? Deus fez uma promessa para Abraão. Só que Abraão viveu 430 anos antes que Deus desse a lei para Moisés. Como pode alguém agora querer afirmar que nós somos salvos pela lei, se Abraão foi salvo pela fé? E é isso que ele vai nos mostrar, e depois a gente volta para o capítulo 4 de Romanos. Tá certo? Vamos então agradecer a Deus. Alguma dúvida até aqui? Então tá bom. Maneusa, vem cá, mocinha. Hoje é dia de orar por tu. A Maneusa está completando mais um ano de vida, né? Mulher, a gente nunca fala a idade, irmão. A gente até pensa, mas não fala. Né? Vamos. Vem cá, minha Maria. Vem cá, por favor. Vamos orar por essa mocinha aqui. Fica aqui, né? Aí o povo lá já te vê quem é a irmã Neuza. Está aqui. Vamos orar? Pode orar, irmã Maria. Senhor Deus e Pai, neste momento nós queremos Senhor, te agradecer pela vida da tua filha. Obrigado, nossa Deus. companheira, a irmã Neuza. Obrigado, Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado a ela por mais um ano de vida, Senhor. Nós te louvamos, Obrigado, te Senhor, bendizemos e te agradecemos, porque tu és Senhor. com ela. E peço que continue se Aleluia. com ela todos os dias. Deus, da que vida o teu dela. Espírito Dá-lhe continue sobre a tua saúde, dá-lhe serva, graça, dá-lhe bênção, sabedoria. orientando, Senhor, guardando, orienta fortalecendo, ela dando saúde, cada dia graça, debaixo Senhor, da tua graça. para que ela continue te Que servindo. ela possa perseverar até o fim, Oh, Senhor. Senhor, muito obrigado Porque pela vida da sabemos, tua Deus, filha. que tu é aquele que está com ela. Nós Nós te te louvamos, agradecemos Senhor, pela vida dela, Senhor. em o nome por de nos Jesus ter dado a Cristo, Pai. oportunidade de conhecê-la, Deus. Amém, Senhor. Muito obrigado pela vida da tua filha. Nós Aleluia. a abençoamos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Já já nós te damos parabéns. Faz a conchinha assim. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre a nossa vida, hoje e para sempre. Juntos vamos dizer? Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos leve em paz e até a próxima, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.